Comunicação é uma das coisas mais importantes que a humanidade já inventou. Através dela, que foi possível nós chegarmos onde estamos hoje, pois a comunicação, acima de tudo, serve como uma maneira de se passar conhecimento. Mas é claro que a linguagem é ainda mais importante que isso, pois não só se é possível transmitir conhecimento, como também auxilia nos nossos pensamentos. O quão mais difícil seria pensar sobre algo caso essa palavra não existisse. Eu gosto bastante da palavra Schadenfreude, que vem do alemão, e é uma palavra que expressa um sentimento que só se existe na língua alemã, que é rir da desgraça dos outros. O português também tem um sentimento que só existe na nossa língua, que é saudade. É mais difícil as pessoas nas outras línguas expressarem tal sentimento pela falta da palavra. Como diz Schoolface, a linguagem forma seus pensamentos, personalidade e como você vê o certo e o errado. Limitar a linguagem também é limitar o pensamento. É por isso que a novilíngua é tão empurrada hoje em dia, inclusive por plataformas incríveis como o YouTube, que eu amo de paixão, onde se você diz algo não bom, eles ameaçam excluir seu canal por discurso de amor. Linguagem é, de fato, tão importante que é uma das primeiras coisas que nós aprendemos, juntamente com ficar de pé e andar. O processo de aprendizagem começa com a audição. Nós ouvimos primeiras palavras e assim começamos a assimilar com as coisas no mundo. A fala, onde nós tentamos reproduzir o que ouvimos. Leitura, que auxilia na audição e na fala. Quer saber o segredo para falar a palavra papibaquígrafo? É só você ler a palavra papibaquígrafo. E por último, a escrita, que também é auxiliada pela leitura. O problema é que, quando se aprende uma língua nova, o método de aprendizagem é o completo oposto. Nós, que somos nerdolas e nascemos num país de terceiro mundo, diria que a maioria que está vendo esse vídeo sabe inglês. E o motivo disso é videogame. Entre os primeiros jogos criados, até o final da época do PlayStation 2, eu só conheço 6 jogos que tinham opção de português, sendo um deles um jogo em português de Portugal. Ou seja, quem gosta de videogame e deu sorte de nascer em um país merda, é exposto tanto ao inglês, a um ponto que essa língua começa a fazer amor não consentido com o seu cérebro, e, eventualmente, você aprende essa bosta. E eu acredito que dá pra fazer isso com qualquer língua que se utiliza um alfabeto similar à língua natal da pessoa, pois a fonte principal do aprendizado de uma nova língua é a leitura. A língua japonesa possui 2 alfabetos, o hiragana e o katakana. Eles não são tão difíceis de se aprender quanto parece. Na verdade, eles são bem parecidos com o nosso alfabeto romano, pois as letras neles também possuem o propósito de reproduzir som. E eu diria que é menos complexo que o nosso alfabeto, pois as únicas letras realmente que o alfabeto japonês possui são as vogais A, I, U, E, U, onde a única consoante é a letra N. Todas as outras letras, e elas são tratadas como letras, são, na verdade, sílabas. Essas letras com acentos, chamados de tentem, mudam a casa das letras. Essa que se lê como K, Ki, Ku, Ki, Ko, passa a ser Ga, Gi, Gu, Ge, Gu. O que é uma bolinha é o mais fácil, pois só muda a respectiva letra pela mesma, mas pronunciada com P, como Ri, que vira Pi, e por aí vai. Por isso que os japoneses possuem uma dificuldade muito grande em falar outras línguas. Random-san, boa gratinha. ちょっと読めんかった。でもありがとう。Pois a linguagem deles faltam consoantes. Palavras com encontro consonantal são bem difíceis para eles pronunciarem. E em japonês não existe a consoante L, nem mesmo nas letras que são sílabas. Então se você vê algum asiático trocando o R pelo L, possivelmente é um chinês. O katakana é a mesma coisa. A existência dele é para os japoneses utilizarem para escreverem palavras estrangeiras. Pode parecer estranho, mas o Y no nosso alfabeto tem o mesmo propósito. A diferença é que os japoneses escalaram isso para todo um alfabeto. Se fosse apenas por esses 2 alfabetos, eu já seria fluente em japonês, porque eles não são tão difíceis de se decorar. Contudo, eu contei uma meia-verdade pra você, porque japonês não possui apenas esses 2 alfabetos. Existe mais um, que não foi inventado pelos japoneses, mas sim pelos chineses, que é o kanji. O principal problema do kanji é que ele não possui o mesmo propósito do alfabeto romano. Eu disse que o alfabeto japonês e o romano são similares, pois ambos têm a fonética como propósito. Porém, o alfabeto chinês não funciona assim. As letras chinesas possuem um significado ao invés de um som. Um exemplo é essa letra. Essa letra tem um significado de agora. E o kunyomi, que seria o som inventado pelos japoneses, se lê como ima. E o onyomi, que seria o som inventado pelos chineses, se lê como kon ou kin. Essa outra letra, cujo significado é dia, seu kunyomi se lê como ri ou ka. E seu onyomi se lê como nichi ou jitsu. Juntando os 2 kanjis, o de agora e o de dia, se forma uma palavra que, pela lógica, você já deve ter adivinhado o que significa hoje. Mas como se lê isso em japonês? Imari, kon nichi, na verdade, não se lê utilizando
usando nenhuma das alternativas que eu te mostrei. Se lê como Kyo. E eu não escondi essas formas de leitura desses kanjis de você. Aquelas opções são de fato as sugestões de fonética para aquelas letras. Mas elas são apenas isso, sugestões. Como eu disse anteriormente, o alfabeto chinês tem como objetivo dar significado para as letras, ao invés de som. Eu sei que para nós, estrangeiros, isso soa estúpido pra caralho, mas se você levar em consideração o que eu disse no início sobre a forma de que nós aprendemos nossa primeira língua, eu consigo entender o do porquê o chinês que inventou o alfabeto deles o fez desse jeito. Vamos fingir que nós somos um estúdio de Hollywood e vamos mudar de raça por um instante para você compreender o que eu quero dizer. Oi, Sato-kun. Konoji no imi wa ima desu. Hai, konoji no imi wa nichi desu. Nichi. Ja, kono kotoba no imi wa nan desu ka? Kyo. Konpeki! Para um nativo, é bem mais fácil de se ler em kanji, porque você já aprende quase todas as palavras da sua língua antes de conseguir ler. Mas para um estrangeiro cujo processo é o inverso, é bem mais complicado. Acho que é por isso que não existem muitas pessoas que sabem chinês além dos chineses. Eu estudo japonês durante muito tempo e, embora eu não leve tão a sério os estudos a ponto de estudar todos os dias e me cobrar muito para isso, em todos esses anos eu aprendi mais ou menos uns 162 kanjis. Digo mais ou menos porque é um pouco mais, esses são só os que eu fiz na apostila. Eu sei alguns outros de algumas palavras específicas, que é o que os nativos japoneses recomendam, que você estude as palavras ao invés dos kanjis, porque existem em torno de 40 mil kanjis, cada um deles com mais de uma maneira de se ler, sem contar que algumas das maneiras não são especificadas porque também depende da palavra. Para ser justo, você só precisa aprender 1945 kanjis. E por mais que eu tenha dito que é mais fácil se você for nativo, mesmo os japoneses sentem dificuldade de ler certos kanjis. 見たことない。ごめん、今強がってさ、あんまりって言ってたけど。Mas se os japoneses têm o seu próprio alfabeto, por que utilizar o chinês? Bom, é porque frases como essa ficam bem difíceis de se ler sem kanjis. Mas ao adicioná-los, a frase passa a fazer sentido. E sim, em japonês você não dá espaço entre as palavras, porque a maneira certa de se escrever é de cima para baixo e da direita para a esquerda.